Eu vou mostrar 2 trabalhos para você fazer do home office e o último tem a possibilidade de trabalhar de casa para empresas no exterior e ainda ganhar em dólares. Fala DS, meu nome é Megaron, sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 2 trabalhos que você pode fazer, ganhar um bom salário sem sair de casa. Lembrando que o objetivo desse canal aqui é ajudar você a dar o seu próximo passo profissional. Então se inscreve no canal e deixa seu like. Vamos dar uma olhada nesses 2 trabalhos. O primeiro trabalho, em que você pode trabalhar de casa, 100% remoto, receber um salário aí que varia entre 3 a 6 mil reais, não é novo, tá? Mas vem ganhando aí muito destaque, principalmente depois que empresas como Uber, Airbnb, Facebook, Netflix mostraram para o mundo que para uma empresa ter sucesso ela precisa tomar decisões baseadas em dados. E isso aumentou demais a procura por esse profissional, com propostas de trabalho cada vez melhores, e não só salarial, mas também com relação às condições de trabalho. Por exemplo, em 2016, quando eu comecei, o trabalho home office era um diferencial para atrair as pessoas. Você via escrito nas vagas de trabalho, na maioria das empresas assim, ó, home office de segunda e sexta-feira. E para quem mora em São Paulo, sabe que não precisar enfrentar 2 horas de trânsito entre a sua casa e o escritório em uma segunda e sexta-feira é muito bom, né? Ainda mais em um dia de chuva. Essas 2 horas a mais na segunda e na sexta-feira, ela permite você ir na academia, né, ler um livro, ficar mais com a família. Enfim, só de não ficar preso no trânsito e nem amassado dentro de um busão ou dentro de um metrô, cara, já é um baita ganho. Quando aconteceu a pandemia, o home office ele deixou de ser opção e passou a ser obrigatório. Eu não sei onde você estava na pandemia, mas na cidade de São Paulo, onde eu passei a pandemia, digamos assim, foi muito rígido o lockdown. Ninguém podia sair nem na rua, literalmente. Tinha guardas multando as pessoas na rua e mandando elas de volta para casa. E, portanto, todos os profissionais passaram a trabalhar de casa durante quase 2 anos. E esse tempo mostrou para os empresários que algumas profissões, como essa que eu vou contar para você aqui nesse vídeo, o trabalho pode ser feito totalmente de casa. Isso ficou muito claro. Ficou muito claro esse ganha-ganha também. Para a gente que é peão, ganhávamos aí 2 horas a mais no dia para fazer o que a gente quiser, ficar mais tempo com a família, ler um livro, ir na academia. Enquanto para as empresas significava uma redução de custo, dado que elas podiam devolver os escritórios alugados e economizar com locação, luz, água, equipe de limpeza, mobília, equipamento, etc. Ficou muito claro o benefício do home office para todo mundo. Depois da pandemia, com a volta ao normal, algumas empresas chamaram seus funcionários de volta para o escritório. Mas algumas pessoas não quiseram voltar não. Os bons profissionais mesmo, que sabem o seu valor, não aceitaram e acabaram saindo das empresas para ir trabalhar em outras que mantiveram o home office. Porque na cabeça deles estava passando a mesma coisa que pode estar na sua hoje. Não faz o menor sentido tirar uma pessoa de casa para ir para o escritório, ligar um computador para fazer o mesmo trabalho que ela faria de casa. Enfim, um dos trabalhos que podem ser feitos 100% home office e que é uma grande demanda nas empresas é a análise de dados, feita pelo analista de dados. Você pode trabalhar 100% remoto, sendo um analista de dados. Você pode analisar dados do marketing, financeiro, produto, RH, enfim. Você pode trabalhar transformando planilhas de dados que aparentemente não significam nada em insights. E esses insights eles vão ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Vamos dar uma olhada aqui em alguns sites onde você pode encontrar esse tipo de vaga remota para você dar uma olhada. Eu vou começar com um site que eu gosto muito, que é o site do Glassdoor. No site do Glassdoor você entra, faz a sua conta e você digita aqui a sua vaga. Então, por exemplo, analista de dados. E aí você clica em buscar, pode tirar a localização aqui, você pode colocar a localização do Brasil. Então eu vou colocar aqui Brasil. Deixa eu ver, Brasil. Vou colocar Brasil, acho que ele ia escrever com Z. E aí você vê que nós temos aqui 9.900 vagas. E temos alguns filtros aqui, ó. Se você colocar apenas vagas remotas, aí ele vai para 1.327 vagas. Então você tem aqui, ó, analista de dados júnior, você tem analista de dados para cliente, pessoa analista de dados sênior, analista de dados BI, analista de dados júnior, grupo ReHap, ó que legal, vamos ver essa vaga aqui, ó. No grupo ReHap você é bem-vindo em todas as vagas, independente do gênero, orientação sexual, raça, etnia ou deficiência. Um pouco do nosso jeito de ser super. Satisfação em servir, unidos pela diversão, paixão pelo negócio. Se não me engano, a ReHap ela é uma empresa que faz brinquedos, não é? Pelo menos até onde eu lembro é.
A responsabilidade é a organização de dados, obter insights, realizar análises exploratórias, manter-se atualizado sobre as últimas tendências, habilidades com ferramentas Power BI, Looker, Excel, SQL, desejável Machine Learning, Google HTML, bons conhecimentos em Google Planilha e todo o ambiente Google. Cara, uma baita vaga, hein? Remoto, regime híbrido, então você tem que ir lá para a empresa 2 ou 3 vezes na semana, tem um dia de folga no seu aniversário e tem ajuda de custo para home office, né? Convênio com o Gympass, parceria com a Vitude, vale transporte, enfim. Vamos continuar aqui, ó. Neogrid Carreiras, Grupo OLX, você tem aqui cientista de dados. Eu acho que eles estão pagando para o Glassdoor para colocar essa vaga aqui. Por isso que apareceu dentro das vagas de analista. Analista de dados, Lupex, Reclame Aqui, PicPay. Deve ser uma baita vaga essa aqui também, ó. Para trabalhar na PicPay, que está crescendo muito dentro do mercado. Então, ó, eles têm ferramentas muito bacanas, totalmente alinhado com o que faz um analista de dados. Analista de dados pleno. Esse Whey Carbon aqui também parece ser um negócio bem legal. E você pode então ver também as vagas que você pode trabalhar como analista de dados. Porque o analista de dados, ele é, digamos, a formação mãe. Quando o analista de dados ele é alocado no financeiro, ele vira um analista de finanças. Quando o analista de dados é alocado em marketing, ele é um analista de marketing. Quando o analista de dados ele trabalha, por exemplo, no RH, ele vira um People Analytics. Então, de repente, você trabalha com logística, se você pode ser um analista de dados na logística. Você pode ser o responsável por organizar a logística, por organizar os indicadores, por fazer as análises. Né? Se você trabalha com expansão, por exemplo, ou com planejamento de expansão, você pode ser um analista de planejamento de expansão. Isso vai possibilitar você analisar os dados e criar os indicadores, fazer as análises. Então, é um trabalho muito legal. Analisar dados, toda empresa precisa. Desde, por exemplo, o açougue da esquina da sua casa, obviamente se eles querem crescer e usar dados para isso, você pode analisar dados, porque qualquer CNPJ que emita uma nota já gera dados, porque ele tem que mostrar o que vendeu, quando vendeu, aonde vendeu, para quem vendeu. Tudo isso é material para trabalhar com análise de dados. Então, o trabalho de análise de dados é muito legal porque você consegue ramificar em várias áreas. E cada área que você busca, você tem nova possibilidade de trabalho. Talvez você possa começar com dados na sua própria empresa. Você pode ser um analista de dados dentro da sua própria profissão, por exemplo. Outro site que eu gosto muito de olhar também é o LinkedIn. Ele é um pouco diferente de um site de vagas, porque ele tem mais esse cunho social, né? Onde você cria um perfil, compartilha com as pessoas, mas ainda é uma boa opção. Quando você digita analista de dados lá, procura aqui dentro do Brasil, e você faz um filtro aqui, por exemplo, de híbrido e remoto, a gente acha aí 652 vagas. Então você tem analista de inteligência de dados, analista de dados sênior, analista de dados de inteligência artificial, analista de dados comercial, BI, analista de BI, analista de BI, analista de BI júnior, né? Você tem aqui analista de business intelligence, você tem analistas de dados, pessoal analista de dados, né? Analista de BI Senior, analista de BI, analista de Analytics. Esse nome é engraçado, né? Analista Analytics, porque os dois são análise, né? Um é em inglês, o outro é em português. Analista de dados Senior, analista de dados pleno, analista de aprovisionamento de dados, tá vendo que legal? Analista de dados 2 na DASA, analista de dados pleno no PagBank. Então, são muitas vagas que você pode trabalhar remoto ou híbrido, tá? Se você colocar aqui o on-site, de repente você mora numa cidade ou numa capital que tenha possibilidade, aí já aumenta aí para mais de 1.000 vagas para a área de dados, certo? Então, com certeza, trabalhar com análise de dados é uma boa opção se você quer trabalhar de casa, quer receber um salário maior que a média do mercado e também trabalhar com tecnologia, caso você goste desse tema, né? Trabalhar analisando dados pode ser uma excelente opção para você. Tem uma barreira de entrada no mercado menor, né? Você não precisa aprender coisas tão complexas, você não precisa fazer uma segunda faculdade e é sim uma porta de entrada para a área que mais cresce dentro das empresas, que é a área de dados. E apesar do analista de dados ter todas essas vantagens, né, ser um profissional procurado pelas empresas, ela ainda não é a melhor opção se você tem um desejo, por exemplo, de trabalhar daqui a uns anos fora do país. Seja saindo do país ou trabalhando remoto e recebendo em dólares. Se você quer realmente trabalhar em uma profissão que tem grandes chances de trabalhar no exterior e ganhar em dólares, sem precisar fazer uma segunda faculdade, aprenda então a trabalhar com ciência de dados.
Depois de um ano atuando como analista de BI, lá em 2016, eu fiz a minha migração de carreira para a ciência de dados. Dentro de uma empresa no mercado financeiro, depois eu fui trabalhar numa empresa de e-commerce, ajudando as pessoas a vender roupas. Depois mudei para o ramo de imobiliário, ajudando as pessoas a analisar os dados de vendas de apartamentos. Antes de eu abrir uma escola online, hoje a gente presta serviço como uma empresa júnior e também tem diversos programas de ensino de aperfeiçoamento, formação e especialização profissional na área de dados. Se você quiser conhecer mais um pouco a escola, as formações, a empresa júnior, os projetos, vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu comecei a trabalhar home office mesmo em 2020, tá? Durante a pandemia, quando a empresa que eu trabalhava na época decretou o home office oficialmente para o time de dados. Depois disso, eu convidei minha esposa, a gente veio para o interior de São Paulo para ter um pouco mais de qualidade de vida. E também já era um plano que eu tinha, né, para o longo prazo. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu sabia que eu não ficaria morando lá, pelo menos pelo resto da vida. Né? O plano era o seguinte: eu trabalharia 35 anos em São Paulo e quando eu me aposentasse, eu me mudaria para o interior com a família e viveria aí a minha aposentadoria tranquilamente no interior, né, com mais qualidade de vida. Só que graças ao home office, né, e também ter tido a sorte de estar em uma profissão que eu posso trabalhar tranquilamente de casa, eu pude realizar o meu plano com 30 anos de antecedência. A gente está vivendo uma possibilidade incrível na história da humanidade, que pode ter certeza que talvez não vá mais se repetir, que é algumas profissões poderem trabalhar de casa. Então, se você quer ter mais qualidade de vida sem precisar esperar a aposentadoria, vale muito a pena investir na área de dados. Mas o que me chama mais atenção nessa área é ter uma profissão com a grande possibilidade de trabalhar para o exterior e receber em dólares. Eu vou mostrar para você aqui algumas propostas que eu acabo recebendo do exterior para você ter uma ideia de como que isso funciona. Mas aqui eu separei dois sites que é legal você olhar para as vagas do exterior, que é a Indeed, tá? Um site bem legal, e também a ZipRecruiter. A Zip não é tão grande quanto a Indeed, mas aqui você consegue ver algumas vagas bem bacanas. Países que contratam muito pessoas do Brasil, do exterior, são a Alemanha, principalmente em Berlim. Você tem também a Holanda, em Eindhoven. E você tem também Portugal, que são as pessoas, é um destino muito frequente aí dos brasileiros. Tá? Então lá você encontra empresas dispostas a contratar brasileiros para trabalhar, ou pessoas de outras nacionalidades também. E quando você vai ganhando experiência, você vai tendo resultados concretos na profissão que você, em ciência de dados, aqui mesmo no país, o que vai acabar acontecendo com você é o que acontece hoje comigo, que são as pessoas procurando e oferecendo a oportunidade para trabalhar no exterior. Então, por exemplo, aqui a pessoa entrou em contato porque ela viu o meu perfil, achou interessante as minhas experiências e gostaria de saber se eu tenho interesse em trabalhar com ela numa posição remota ganhando em dólares. Outras pessoas me mandam mensagem, são recrutadoras que trabalham para empresas recrutando pessoas para trabalhar nessas grandes empresas e não têm interesse, por exemplo, em trabalhar, em participar do processo seletivo para trabalhar nessas grandes empresas. Outro tipo de mensagem são pessoas que muitas vezes procuram alguém com ferramentas e habilidades específicas para trabalhar em algum tipo de projeto dentro de empresas que são globais. Você tem outros tipos também de ofertas que a pessoa ela faz o pagamento para você sair do país e ir morar no outro país. Então é muito legal. E também você tem ofertas que mostram já o salário, né? Nesse caso aqui é de 5 a 7 mil dólares. Já chegou a ser 15 mil dólares, tá? Na época da pandemia principalmente. Mas 7 mil dólares por mês, você faz a conta aí vezes 5, dá 35 mil reais por mês. Eu sei que para muitas pessoas é um salário muito alto, porque nós brasileiros ganhamos em média 3 mil reais. E o sonho da maioria é ganhar 5 mil reais. Quando você fala 35, eu sei que é difícil de acreditar, porque é muito longe da realidade com a qual a gente vive. E como a gente não temos muitas ambições na vida, né, 5 mil parece ser o ápice. E a gente não mira, então, nesses 35, nos 40, nos 25, a gente sempre está com um teto muito baixo, né? Então, a gente não tem aquela ambição, porque a gente não sabe que isso é possível. E na área de dados é sim possível, ainda mais se você trabalhar para o exterior. Então, graças a esse trabalho, né, home office, a minha profissão como cientista de dados me dá uma grande qualidade de vida. Porque eu moro no interior, não tem muito trânsito, né, tem um pouco mais de segurança, mais áreas verdes para andar de bicicleta, passear com os cachorros, continuo ganhando um bom salário, trabalhando remotamente, sem contar que existe sim a possibilidade de trabalhar para o exterior em algum momento da minha carreira.
Então, se você busca essa qualidade de vida, né, um bom salário, sem ter que se aposentar, essa possibilidade de trabalhar para o exterior, seja saindo do Brasil ou morando aqui e recebendo em dólares, a profissão de cientista de dados pode ser sim um caminho para você. Não é um caminho simples, não é um caminho do dia para a noite, mas é um caminho que dá certo. Se você tiver persistência, se você tiver perseverança e principalmente paciência para adquirir as habilidades necessárias, as experiências necessárias para que um dia você também receba contatos diretos de recrutadores assim como eu faço hoje. Então, se você tem interesse e não sabe por onde começar nessa área, ou até mesmo quer saber se esses tipos de trabalho na área de dados são para você, entra para a nossa comunidade. A ideia é montar um grupo de profissionais de diferentes áreas e níveis que querem dar o próximo passo na vida profissional, para a gente poder trocar experiências e se desenvolver juntos. Né? Todos os dias tem discussões entre os membros sobre mercado, profissões, salários, coisas para aprender. Temos também eventos semanais online e ao vivo para você participar. E você ainda terá acesso a um programa de aperfeiçoamento profissional com aulas semanais sobre a área de dados. Tudo isso gratuitamente. Basta você preencher o seu cadastro de membro com o link que eu deixei aqui na descrição.